Bom dia a todos. Peraí, gente, probleminhas técnicos. Bom dia, não sei se vocês estão conseguindo me ver. Deixa eu ver se a câmera voltou. Apareceu. Bom dia a todos. É com muita alegria e felicidade que a gente faz o nosso segundo colóquio de pós-graduação na modalidade remota, né? Espero que todos sejam bem-vindos e tirem muito proveito desse colóquio. Vou falar algumas informações, né? Eu sou Rafael Pimentel, sou mestrando de gerenciamento e enfermagem aqui da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. E integro a comissão de colóquios da pós-graduação, juntamente com a minha colega Isabel, que é doutoranda do Programa de Saúde do Adulto, e a Raíssa, que é doutoranda do Programa de Gerenciamento também. Então, nós três integramos, no momento, essa comissão, visando trazer temas reflexivos para a pós-graduação da universidade, né, com assuntos para além das disciplinas e do ambiente especificamente acadêmico. A ideia de fazer os colóquios na modalidade remota surgiu para a gente continuar mantendo as atividades da pós-graduação e dar esse suporte para todos vocês. Essa transmissão está sendo gravada, está transmitida ao vivo também no nosso Facebook, disponível o link, para toda a comunidade universitária. Então, a gente conta com a participação dos docentes, dos discentes e dos servidores técnico-administrativos, dado a instigação do tema, né? Como lidar com a ansiedade em tempos de pandemia. Todo mundo já olha assim e fala, nossa, vamos ouvir. Então, algumas orientações antes de passar a palavra para Gisele. É, Além do colóquio estar sendo gravado, então vocês podem fazer as perguntas aqui pelo chat, quem está participando na interação, né? Porque tem as pessoas que estão só no link ao vivo, elas não conseguem ter acesso ao chat, né? Fazer perguntas. No primeiro momento, então, a gente vai colocar aqui no chat o link para confirmar a presença das pessoas que se inscreveram. Então, todas as pessoas que se inscreveram têm que confirmar a presença até o 12h50 para receber certificado. Os certificados são disponíveis para toda a comunidade da Escola de Enfermagem, então não conseguimos dar certificados para todo mundo, nem os que estão assistindo a transmissão ao vivo. Então, prioritariamente é para as pessoas da comunidade universitária, incluindo docentes, estudantes de pós-graduação, de graduação e servidores. Então, preencham o link que a Raíssa vai mandar agora no chat com as informações. Quem não se inscreveu, se inscreva no link de acesso, tá? E daí, no momento final da transmissão, a gente vai ter as perguntas. Agora, a Gisele vai fazer a conversa, né, a explanação, e depois a gente vai ter um momento para as perguntas, onde a Isabel vai fazer a inscrição de vocês, para daí liberar a fala para fazer a pergunta para a Gisele. Sigam a gente nas nossas redes sociais, né? Colóquios EUSP, e lá vocês vão estar sabendo mais informações dos próximos colóquios ainda nesse mês e dos próximos que virão. Então, agora eu vou passar a palavra para a Gisele. Então, a Gisele Ferreira Mulher, sou suspeito para falar, né? Ela é coach, é psicóloga. Então, ela trabalha num projeto muito lindo que são conversas apoiadoras, sobretudo nesses momentos de pandemia, onde as pessoas estão precisando ter conversas mais fortificadas, mais sólidas e contar os seus anseios. Então, a Gisele, agora eu vou passar a palavra para ela. E daí, mais uma vez, gratidão por ter aceito o convite de doar um pouquinho do seu tempo. Daí sinta-se à vontade para a condução nesses 45 minutos que virão a seguir. Obrigado. Gente, pediria que todo mundo feche os áudios, ok? Só a Gisele fica com o áudio aberto, tá bom? Obrigada, Rafael. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder participar aqui com vocês. Eu consigo pôr uma apresentação, certo? Consigo aqui, né? Isso, Deixa aqui eu no colocar. final, apresentar. Vamos ver o que eu consigo. No momento eu estou apresentando você, mas a gente já vai descobrir. Aí clica apresentar agora, a tela, aí vai aparecer uma telinha, você clica dentro dela que vai aparecer o botãozinho compartilhar.
compartilhar. Esse? Não. Não apresentou ainda, não. Aqui embaixo você clicou Ah, tá apresentar aqui. agora, a tela inteira. Aí ele abre uma telinha. Dentro dessa telinha você clica dentro dela. Muita calma nessa hora. A pessoa tem um pouco de... É assim mesmo. A gente vai se acostumando com isso. Apareceu essa tela? É, tem uma telinha, tá aqui, share, vocês vão ver vocês mesmos. Isso, aí você clica dentro dela e vai aparecer o botão compartilhar embaixo. Que ele tá cinzinha se você não clicar. Aí ele É, fica azul. eu quero apresentar um PDF, mas ele não aparece aqui para mim como compartilhar. Ou você pode apresentar apenas uma tela. E daí você é uma janela que você apresenta a janela que está aberta. Pode ser. Então, Tem que abrir o PDF no Google. Boa, muito obrigada para quem deu essa dica, porque eu tinha baixado o Chrome exatamente para não ter que baixar ele lá, mas a gente tenta baixar ele aqui, não tem problema. aproveitando ainda, gente, então quem não se inscreveu, se inscrevam no link e confirmem a presença de participação também. Sigam a gente nas redes sociais, coloca os EUSP, né? Coloca os pós-graduação em EUSP. E a apresentação depois vai estar disponível no YouTube também. Agora vamos ver se vai. Quero isso aqui. Ah, como que eu faço isso, meu Deus? Bom, como vocês podem ver, eu também estou aprendendo a lidar com a tecnologia nesse momento. E por mais que eu coloque aqui, eu não consigo... Deixa eu cancelar. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Apresentar uma guia do Chrome. Ah, Por favor, deixem os seus sons desativados. consegui, gente. Eu acho. Vocês estão vendo? Sim, agora está apresentando. Eu não estou vendo vocês agora. Isso. A gente está conseguindo ver como lidar com a ansiedade. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho de como lidar com a ansiedade nesses tempos de coronavírus. E aí eu vou pedir para a gente interagir um pouco, mas antes disso eu quero falar um pouquinho de quem que sou eu, né? Então, eu sou psicóloga, eu sou pós-graduada em modelos de gestão estratégica de pessoas pela FIA da USP, tenho Professional Executive Coach Certificate pela SLAC e pela ICI. Fiz uma formação em coaching de liderança e a certificação profissional em coaching pela ICF e dentro da Crescimento. Também tenho uma formação de Culture Transformation Tools Practitioner pela Barrier Value Centers, que fala especificamente de valores e sobre os 7 níveis de consciência. Eu trabalhei durante 20 anos na área de recursos humanos e os últimos 11 em cargo de liderança e os últimos 4 no cargo executivo.
Então, eu tive aí uma longa jornada dentro da área de RH, e nesse último momento eu decidi sair da área de RH e ficar dedicada a desenvolvimento de pessoas, que é o que eu tenho uma grande paixão. E coisas que são muito importantes de vocês saberem, que eu sou a mãe do Pedro e da Alice, eu sou mandaleira, então eu desenho mandalas, esse é um dos meus hobbies e das minhas meditações favoritas. Sou aprendiz de escritora, então estou fazendo alguns contos e tenho publicado eles aí no Medium, então também nas minhas horas vagas é o que eu tenho feito. Adoro rir até doer a barriga, não fala perto de mim de ideias, porque normalmente eu vou embarcar junto com você, vou começar a criar outras ideias, e vai vir outras ideias, e daqui a pouco a gente cria um monstro. Amo a minha varanda e as plantas aqui do meu quintal, da minha varandinha. Sou uma cantora de evidências, ninguém gosta de ouvir eu cantando, mas eu gosto muito de cantar, então provavelmente você entra no jogo junto comigo. Sou louca por girassóis, e as pessoas sabem disso, provavelmente fotografam e me mandam fotos de girassóis por onde vão. E eu tenho o abraço de urso mais aconchegante do grande ABC, comprovado pela minha família e pelos meus amigos. Então, essa é um pouquinho de quem é a Gisele, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Quando a gente começa a falar de ansiedade, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a situação da ansiedade é que a gente está hoje numa situação provisória sem prazo para acabar. E isso remete bastante a um livro que chama Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, que ele foi um psiquiatra que ele viveu dentro de um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, e ele era judeu e ele viveu dentro desse campo de concentração. Lá ele vivia essa situação e ele falava a grande angústia e a grande dificuldade que ele tinha de viver com aquilo era exatamente a questão de que ele tinha uma situação ali que ele sabia que ia acabar, mas ele não sabia quando ia acabar. Então, isso fazia com que ele tivesse uma série de questões a serem trabalhadas, e isso gerava uma angústia muito grande com ele e com todas as pessoas que estavam ao redor. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais do Dr. Victor, porque ele tem insights bem interessantes. E aí, como saber se eu estou ansioso? E aí eu queria colocar no chat, que vocês colocassem no chat, quais são os sintomas de ansiedade que vocês sentem, para eu poder entender um pouquinho aí de vocês, o que vocês estão imaginando sobre a questão da ansiedade e como que vocês se sentem em falta de ar, desespero, sentimento de aflição, angústia, perda de sono, taquicardia, inquietude, insônia, palpitação, inquietude, taquicardia, tontura, angústia, falta de ar, bloqueio, tontura, falta de concentração, dificuldade de organizar as ideias, palpitação, angústia, desespero, desânimo, tristeza acelerada, falta de concentração, problema digestivo, medo, angústia. Bom, a gente viu aí uma série de comentários sobre o que a gente tem, quais são as gastrite, cabeça pesada. Como saber se eu estou ansioso? Então, temos algumas questões que a gente consegue avaliar. Então, na primeira questão, no estado emocional. Vocês falaram bastante de coisas aí, dificuldade de concentração. Então, no emocional, a primeira coisa que a gente vai ver é dificuldade de concentração, de memorizar, elaborar pensamentos e tomar decisões. A gente fica com tudo muito mais difícil de conseguir concentrar, e essa concentração, essa falta de memória, elaboração de pensamento, ela deixa a gente um pouco no estado de confusão, e isso deixa mais difícil de conseguir conciliar.
A insônia, que bastante gente colocou, e isso atrapalha bastante o rendimento ao longo do dia, a própria concentração, e ela atrapalha todo o nosso ciclo. Pesadelos constantes pode ser um sinal de ansiedade, dúvidas sobre sua própria capacidade, porque como você tem dificuldade de elaborar, concentrar e tomar decisões, você começa a não conseguir produzir o suficiente, e aí você começa a se questionar sobre a sua própria capacidade. E isso pode gerar também alguns problemas voltados à própria autoestima. E um pouco de apatia, a vontade também, às vezes, de não sair da cama, pela sensação de que você não conseguirá fazer algo. E aí isso, às vezes, se mistura um pouco com a questão da própria depressão. Mas a ansiedade é essa coisa de sentir que tem muita coisa acontecendo e que você não vai dar conta de tudo aquilo. No físico, algumas coisas que já foram colocadas, né? Que vocês falaram também. O coração acelerado, então a taquicardia, a sudorese, tem pessoas que sentem, né, as mãos suarem, a tremores, então algumas pessoas chegam a ficar um pouco tremendo. Tensão muscular, então a parte dos ombros bastante tensas, as costas, a dificuldade de respirar, que vocês também colocaram, então a questão de não conseguir respirar, de perder um pouco desse fôlego, dores de cabeça, cansaço ao acordar, porque teve uma noite muito agitada, ou porque teve pesadelos, ou porque teve insônia, e até queda de cabelo, né? Pode ser um sintoma aí de ansiedade. Se você tiver com tudo isso, minha orientação é procure um médico, porque você precisa ser acompanhado por um médico, e aí a gente não pode só cuidar de ansiedade só com algumas dicas do que eu vou dar aqui para vocês. Então, a ansiedade, o Rafael estava comentando, a gente trabalha sempre num conjunto multidisciplinar, e eu acho que esse é a grande riqueza da gente trabalhar com vários profissionais. Quando se tem uma pessoa que sofre de ansiedade crônica, ela precisa passar com um psiquiatra, ela precisa de um acompanhamento com um psicólogo, e ela pode procurar outras alternativas, e isso já vai ajudá-la bastante. Se ela já está com tudo isso, se ela já está com todos esses caminhos, aí dentro do coaching a gente consegue ajudar. E aí a gente ajuda com outras técnicas, que aí são técnicas de organização de rotina, técnicas que vão ajudar essa pessoa a trabalhar um pouco mais no seu dia a dia, de uma maneira que ela vai funcionar melhor. Além disso, ela pode também não ter todas essas questões, não ser o caso de ir a um profissional, e a gente pode ajudar com outras práticas. Eu acho que hoje, se a gente for falar, o que é mais interessante é a gente olhar para a saúde integrativa. E essa saúde integrativa é olhar para todas as opções de cura que a gente tem ao nosso redor, incluí-las para que a gente saia desse processo da melhor maneira possível. Isso que é a minha grande crença. E aí, o que a gente pode fazer, né? Algumas dicas que são importantes que a gente tem aqui para trazer. A primeira coisa é criar uma rotina. A gente está numa situação onde a gente não tem um recurso tão claro, e a gente está usando, a gente foi tirado da nossa rotina normal. Essa rotina normal que nós tínhamos, ela tinha às vezes você tinha acordar, tomar banho, pegar o carro, ir até um lugar, esse lugar você tinha uma pessoa que você cumprimentava, um local onde você sentava, uma mesa que você ocupava, pessoas com as quais você conversava, e com tudo isso, com essa rotina do isolamento, ela mudou. Agora você está em casa, dentro da sua casa, em isolamento, para quem pode. Alguns estão na linha de frente, tendo que viver tudo isso no dia a dia e ter que lidar com isso no dia a dia de uma outra maneira que também não é a rotina anterior. Então, qual é a possibilidade que você tem hoje? É criar uma rotina que seja possível para você dentro do seu contexto. Então, usando um exemplo aqui para mim,
se eu ficar de pijama o dia inteiro e não levantar, tomar meu banho, tomar café, provavelmente eu vou ficar um dia totalmente improdutivo, porque eu não ligo a parte do meu cérebro de que aquele estado que era um lugar de descanso já passou e que eu já estou numa outra rotina de que eu tenho que trabalhar, que agora é o meu momento de trabalhar. As rotinas das casas mudaram, as crianças estão em homeschool, tem todo mundo trabalhando dentro do mesmo conceito, a gente está proibido de sair na rua, a gente não pode fazer a nossa caminhada, a nossa atividade física que a gente fazia, isso tudo requer administração. Antes, a gente falava de planejamento como uma coisa de planejar a longo prazo. Hoje, qual que é a melhor forma da gente fazer isso? A gente planeja o nosso dia e a nossa semana. Não planejem além disso, porque isso só vai gerar ansiedade. A ansiedade, ela tem muito a ver com o futuro, quando a gente está com a nossa cabeça voltada para o futuro. Então, eu vou criar uma rotina para o meu dia de hoje. Quais são as grandes coisas que eu quero fazer hoje? Então, hoje eu vou escrever 3 páginas da minha tese. Hoje eu vou ler um livro que é importante para o meu mestrado. Hoje eu vou eu vou mandar um e-mail que é importante, ou na parte da manhã eu vou resolver meus e-mails, e na parte da tarde eu vou fazer algumas reuniões. Você vai criar a rotina do jeito que você quiser. E nessa semana eu quero ter tais objetivos atingidos. Então, colocar isso numa grande escala ajuda você a tirar da cabeça aquilo que você fica angustiado. Quando você tira da cabeça e põe no papel, automaticamente você concretiza isso de alguma maneira. E aí, quando isso sai da cabeça e vai para o papel, ele está lá. E aí você vai começar a olhar o que que você faz e o que que você não faz. E aí vem a dica que para mim é a mais importante de todas e que eu normalmente peço para as pessoas escreverem e colocar no espelho do banheiro, que é seja gentil com você mesmo. Por quê? Você vai olhar para essa tabela e vai ter dias que você vai ser super produtivo, você vai olhar para tudo aquilo e você vai falar, nossa, hoje eu fui o máximo. E vai ter dias que você vai olhar para aquilo e você vai falar, eu não consegui fazer nada. E você tem que se abraçar e ok, e tá tudo bem. Nós estamos no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia, nós não estamos no nosso melhor. Nós não estamos vivendo o nosso estado melhor e a nossa melhor versão. A gente está hoje sobrevivendo e adequando tudo o que a gente tem para conseguir viver a isso. A gente está sendo bombardeado de lives, de cursos, de seja produtivo, de uma série de coisas, falando o quanto que a gente tem que sair dessa pandemia melhor, o quanto a gente tem que buscar grandes coisas. Só que quando a gente faz tudo isso, a gente começa a trazer uma carga de responsabilidade que não necessariamente é preciso passar por isso. E aí você só piora a tua condição de ansiedade. Às vezes o que você precisa é um dia se permitir a não fazer nada. E falar, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou só me acolher. É olhar para essa lista que você fez e ver. Fiz essa lista por 3 dias e vi que eu coloco 10 coisas, só que das 10 coisas eu só consigo fazer 4. Então, ao invés de fazer uma lista com 10 coisas, vamos mudar. A próxima vez que eu for fazer a lista, vamos fazer uma lista com 6, já que eu consigo fazer 4, porque daí ela começa a ficar mais possível de ser atingida. Então eu começo a reequilibrar e olhar aquilo que está dentro da minha capacidade, para que eu vou ajustando de uma forma simples, até que aquilo faça sentido para mim e que eu sinta que eu estou de acordo. Uma outra maneira de fazer também é, eu não consigo criar uma lista de tudo que eu fiz, mas eu consigo fazer tudo que eu vou fazer, porque eu não estou conseguindo ainda estar neste nível de organização. Então, ao invés de fazer isso, pega um papel e vai anotando tudo que você conseguiu fazer durante o dia. Eu lavei a louça,
eu arrumei a cama, eu consegui ler um pedaço de um livro, e aí você começa a ver tudo que você conseguiu fazer, e ao ter feito tudo aquilo, você começa a comemorar a quantidade de coisas que você fez também. Porque daí você olha para aquilo e consegue enxergar coisas além do que você fez. E a partir disso você começa a conseguir uma outra reorganização. Então, tem várias formas de fazer isso. Você vai encontrar a melhor maneira de você encontrar e fazer do seu jeito. Mas lembre-se, acolha-se. Não coloque mais pressão sobre você. O perfeccionismo, ele é sedutor, mas ele é irreal. A gente quer ser perfeito, a gente quer fazer tudo e dar conta de tudo, mas a gente não consegue fazer isso dessa maneira. Depois, uma coisa importante é, cuide de você. E esse cuide de você é, que alimentos que vocês estão comendo? Você está bebendo água? Eu bebia muito mais água quando eu ficava fora de casa do que quando eu estou em casa, que eu tenho o filtro do meu lado. E por que isso? Porque eu me envolvo com outras coisas e eu esqueço de beber água. E água, gente, vocês estão vendo um monte de plantinha na, na minha apresentação, porque no final do dia nós somos plantas que precisam de água ser regada com sentimentos complicados. A gente precisa de sol, água e a gente tem um monte de sentimentozinhos complicados dentro da gente. Então, a gente precisa realmente cuidar disso. Eu estou fazendo alguma atividade física, e atividade física, gente, não é ir para academia, não precisa ser isso, mas como que eu estou me movimentando? Ou eu estou ficando sentado o dia inteiro na mesma posição e isso está gerando uma sobrecarga na minha coluna? Vocês todos são profissionais de saúde e entendem muito melhor do que eu, inclusive, a respeito disso. Eu estou tirando um tempo para fazer algo que eu gosto. Eu tenho um hobby. Eu paro um momento para ir fazer outra coisa. Eu paro por um momento e eu vou cuidar de uma planta. Eu comentei lá no começo sobre mim, né? Adoro cuidar do meu jardim. Esse momento é o meu momento de paz. Eu vou lá, eu rego minhas plantas, eu desenho mandalas. E esse desenho de mandalas é um desenho para fazer meditação, que é a maneira como eu encontrei como eu faço meditação e que me ajuda e me reequilibra. Então, eu tenho os meus momentos onde eu vou parar e vou olhar para isso e vou me conectar comigo. Esse é o meu momento de cuidado comigo mesma. É o momento que eu vou deixar tudo de fora e vou fazer algo que eu gosto para cuidar de mim. Quantas vezes você parou para fazer algo? E isso, gente, não é assistir Netflix. Isso é bem importante. Por quê? Netflix, joguinhos de celular, eles drenam nossa energia para coisa alguma. Então, é fazer algo que você tenha prazer em fazer. É um hobby mesmo. Assistir um filme, ele pode até ser algo útil, mas a gente está ali, às vezes, que não está nem captando. A gente está só sendo sugado por aquilo, sem estar fazendo nada que realmente está trazendo algo de bom para você. Então, pense em coisas que você gosta de fazer. Então, tem as pessoas que gostam do artesanato, tem as pessoas que gostam de Lego, né? Quem tem filho e tem Lego vai construir Lego. Eu tenho amigos que gostam de quebra-cabeça, que montam grandes quebra-cabeças. Tem pessoas que gostam de desenhar, tem pessoas que gostam de tocar um instrumento musical. Cada um vai achar dentro do que... Tem gente que gosta de cozinhar, eu adoraria, não gosto, não sei, eu gosto de comer. Eu sou da turma que come. Então, cada um vai achar dentro de você a melhor maneira de como cuidar de você. E isso é super importante. Depois, a minha próxima dica é faça meditação. A meditação tem bastante
Hoje se fala bastante de meditação, tem várias pessoas que já fazem meditação, tem pessoas que nunca fizeram, tem pessoas que falam que não conseguem fazer meditação, e eu queria propor aqui um exercício com todo mundo, para a gente poder fazer a meditação juntos. É uma microprática que vocês podem colocar no dia a dia de vocês, que vai ajudar só a trazer para o centro. Então, eu vou explicar para vocês como que vai fazer e depois nós vamos fazer juntos. É uma microprática que funciona da seguinte forma: a gente vai respirar contando até 5, então vai inspirar contando até 5, vai segurar contando até 5 e soltar a respiração até 5. E a gente vai fazer isso 3 vezes. Quando eu inspirar, eu quero uma inspiração para encher pleno pulmão, para que o nosso pulmão ele se preencha. E quando eu for expirar, a gente vai soltar com vontade aquele ar também, respeitando esses 5 tempos. Então, se você quiser fechar os olhos, você pode fechar os olhos, colocar as mãos sobre as coxas, numa postura ereta, onde você fique mais confortável, e nós vamos repetir esse processo 5 vezes. Então, vamos lá. Vamos lá, eu vou contar a primeira vez, depois as próximas vocês vão fazendo sozinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. E solta. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer com vocês. De novo, puxa. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. E solta. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer com vocês. E a última vez. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. E solta. 1, 2, 3, 4, 5. Se alguém quiser escrever, se funcionou, se deu para dar uma acalmadinha aí no chat, só para eu saber. Essa microprática, você pode fazer ela em qualquer lugar. Você pode fazer em... Ela só é uma concentração na sua respiração. Você pode ver que enquanto você conta, você está prestando atenção no ar que você puxa, enquanto você segura e o que você solta. Então, ela serve para você voltar para o centro no momento que você está mais agitado. Então, quando perceber que você está no momento de agitação, faz essa respiração de 5 tempos, 5 vezes. Ela é um começo para você começar a pensar numa meditação. E depois você começa a pensar em outros tipos de meditação que faça sentido para você. Ano passado, eu fiz uma operação na coluna, tive que ficar em casa por 1 mês deitada, tive que fazer tirar uma hérnia de disco na coluna. E aí o médico falou, você vai ter que ficar quieta. E eu sou uma pessoa super agitada. E eu falei, lascou-se, como que eu vou ficar quieta todo esse tempo? Eu falei, eu vou ter que começar a meditar finalmente, né? Eu poderia repetir mais uma vez, é a respiração? Desculpa, se puder escrever de novo. Tá, a gente já repete.
E aí eu comecei a procurar algumas formas de fazer meditação. Eu já tinha tentado fazer meditação tradicional, já tinha tentado fazer vários tipos de meditação, e aí eu descobri um tipo de meditação que chama meditação ativa. E essa meditação ativa foi com desenho de mandalas. Então, hoje, para meditar, uma das formas que eu tenho de meditação é: eu faço o desenho das mandalas, depois eu pinto as mandalas, faço o contorno delas, depois eu faço a contemplação e uma meditação em cima delas. Todo esse processo, ele é um processo meditativo. E a mandala, ela tem um poder que o Jung já trabalhava, né, que ele fala que ele traz o inconsciente à tona e ele ajuda a organizar a psique. Então, ele trabalha muito bem essa questão de ajudar a estruturar tudo que está desorganizado. Esse foi o jeito que eu encontrei. Hoje, eu já consigo fazer outras meditações, eu já consigo ficar sentada por meia hora, pensando, só meditando, mas cada um vai ter o seu ritmo. E é importante que você encontre o seu e ache o seu melhor caminho para fazer isso. Vocês topam repetir, então, fazer a respiração de novo? Então, vamos lá. Eu vou fazer 3 vezes só, tá? Para a gente seguir. Então, a gente vai respirar. Vou pedir de novo para vocês sentarem confortáveis, com os 2 pés no chão, as mãos sobre as coxas, fechar os olhos. Vocês vão puxar o ar pelo nariz, contando até 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Segura o ar. 1, 2, 3, 4, 5. E solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou fazer com vocês. Puxa em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. E solta. 1, 2, 3, 4, 5. Podem abrir os olhos. Você pode repetir quantas vezes você quiser. Essa meditação normalmente eu faço antes de entrar numa apresentação, antes de entrar num processo de coaching, que é só para me trazer para o estado presente, para poder entrar numa conversa. Tem vários aplicativos de meditação, tem várias dicas que depois a gente pode conversar um pouquinho, bater papo aí nos nossos 15 minutos de troca de figurinhas. A meditação ajuda muito a fazer a trazer a gente para o estado atual, que é prestar atenção na nossa própria respiração, que é algo que está acontecendo neste minuto. A ansiedade, ela sempre está levando a gente para um estado futuro ou uma situação que não aconteceu e que a gente imagina que vai acontecer. E esse estado de imaginação e de futuro é que faz com que a gente fique ansioso. Então, normalmente, a depressão está muito ligada ao passado, a ansiedade está ligada ao futuro. A meditação traz a gente para o momento presente, por isso que ela ajuda tanto como técnica a deixar a gente no momento presente e a aliviar os sintomas da ansiedade. A próxima dica é: conecte-se com a sua essência e com o seu propósito. O Viktor Frankl, ele falou qual é a grande diferença das pessoas que ficavam no campo de concentração era o que elas tinham e o que elas esperavam depois que elas saíssem do campo de concentração. Ele entrou no campo com um estudo científico dentro do bolso, na expectativa que ele pudesse guardar aquele estudo. E os guardas da SS tiraram aquilo dele e jogaram fora. E ele ficava assim, imaginando nos momentos mais difíceis que ele passou, ele imaginava ele num auditório confortável,
com várias pessoas em cadeiras confortáveis, e ele contando sobre todo o estudo científico que ele tinha feito, que ele reescreveu, que ele reescreveria assim que tudo aquilo acabasse, e sobre tudo que ele aprendeu dentro do campo de concentração e da criação da logoterapia que ele desenvolveu a partir disso, que foi foi o grande precursor da logoterapia, que alguém até colocou aqui também. Então ele coloca tudo isso como a gente precisa ter um sentido na nossa vida para que a gente possa saber que essa existência não é vã, e que tudo que a gente passa é temporário e que a gente tem algo maior para entregar. E aí ele fala que isso pode ser pelo amor, pode ser pelo sofrimento, tem várias maneiras de se passar por isso. Mas a principal questão é, como que eu vou me conectar com quem eu realmente sou? Então agora é momento também de introversão. O mundo ele estava extremamente extrovertido. Então ele estava muito fazendo as pessoas com muita expansão, as pessoas falando muito, olhando para fora, falando e trazendo muito do masculino, muito dessa força. Quando a gente olha para o momento atual, o que que a gente está sendo convidado a fazer? Toda a pandemia está trazendo um convite para colaboração, então nunca tivemos tantos trabalhos colaborativos como nós estamos tendo agora. Um olhar para a introversão, que é um mergulho para dentro de si, para você se autoconhecer e olhar para dentro de você. E também, e essas questões são muito mais do feminino e da criatividade. Então, a gente está sendo convidado a sair da polaridade do extremo do masculino, das características do masculino, e começar a se conectar também com as características do feminino. Nós precisamos de ambas características. Nós temos as duas, é que nem yin e yang, a gente precisa dos dois para funcionar e o equilíbrio. Mas, para funcionar tudo isso, a gente precisa conseguir viver. E nesse momento é importante que você se conecte com quem você é. A gente às vezes passa a vida inteira sem olhar para a gente e fazer essa pergunta: quem eu sou? E esse quem eu sou é: quais são meus valores? O que que eu valorizo? O que que eu não abro mão? O que que eu abro mão? Qual que é a minha hierarquia de valores? O que está a meu serviço? Tem a formação que eu fiz de valores, o Richard Barrett, ele fala que ele divide os níveis de consciência entre o eu, que é o ego, e o bem maior. Então, a gente passa pelo ego nos níveis e o ego tem medos. E esses medos do ego podem impedir a gente de fazer algumas coisas, que é estar a serviço dos outros. E a profissão de vocês é muito do servir ao outro, que é atingir o bem maior. Só que para a gente atingir o bem maior, a gente só quer três coisas. A gente precisa se autoexpressar, se conectar com as pessoas e contribuir. Então, para conseguir fazer essas três coisas, eu preciso estar conectada com quem eu sou. Porque eu só posso me autoexpressar daquilo que eu sei quem sou. Criar um propósito é muito mais do ego do que da minha contribuição para o todo. Porque criar uma frase bonita, dizer que a minha missão e o meu propósito é ajudar as pessoas a serem suas melhores versões, que esse é o meu propósito escrito bonitinho, isso tem mais a ver com mostrar para alguém o que eu estou aqui fazendo. Mas o que eu quero de verdade, eu já vim com isso dentro de mim. Então, se eu me autoexpressar com tudo que eu tenho, na minha essência, e me conectar com vocês, eu já estou contribuindo de alguma maneira. E essa é a minha missão no mundo, é ser eu mesma. E quando a gente descobre que ser eu mesma, na minha melhor versão, é a melhor contribuição que eu posso fazer para esse mundo, isso me tira tanto peso, porque eu consigo enxergar coisas que vão muito além do que a gente pode ver. E eu consigo tirar uma pressão
de ter que escrever algo ou ter que achar um grande propósito que está fora, que parece que é algo inatingível, que tem que ser algo grandioso, que eu tenho que mudar o mundo, porque dá sempre a impressão de ser algo muito grandioso e que gera o quê? Mais ansiedade. Por isso que essa introversão e esse autoconhecimento, ele é tão importante nesse momento da pandemia e do momento que a gente vive. Porque quanto mais eu olhar para mim e me conhecer, mais fortalecida eu vou estar. E para fechar aqui, cumprir com um horário, apesar de eu ter me atrapalhado aqui, tem uma frase do Nietzsche, que o Viktor Frankl gosta bastante, ele usa bastante nesse livro Em Busca de Sentido. Quem tem por que viver, aguenta quase todo o como. Se você tem um porquê, você aguenta quase todo o como. E isso que você precisa saber. Qual é o teu porquê? Muito obrigada, gente. Vou fechar aqui a apresentação para a gente poder bater um papinho. Gisele, muito obrigada pela excelente apresentação, pelas dicas. Com certeza foi muito valiosa, né, essas dicas. E agora nós vamos abrir para perguntas. Obrigada. Estou à disposição. Gente, se inscreva no chat para as perguntas, quem tiver alguma. Nenhuma pergunta? Então eu vou fazer, vou aproveitar a oportunidade. Eu agradeço também muito, né, Gisele? A gente tem já um contato, né, Gisele me deu um apoio também nesse período. Inclusive, depois, se você quiser falar um pouquinho do projeto, né, como eles podem acessar, acho que é uma dica boa também. Uhum. A minha pergunta seria no sentido de tudo que você falou, assim, e como ser resiliente ou ter força para exercer, porque acho que nesse momento a gente fica muito num pensamento negativo, né, uma falta de energia para até executar essas dicas, de ler um bom livro, de ouvir um bom podcast, de, enfim, buscar algo que te estimule, né, e vai depender também, como você falou, de que você está sentindo, de qual nível e da qual tipo de ajuda que você precisa nesse momento. Mas como seria tentar fazer esse hábito, assim, não sei se existiria uma resposta, mas queria que você comentasse um pouco a respeito. A gente tem 4 grandes energias que a gente trabalha. A gente tem a energia física, a energia emocional, a energia mental e a energia espiritual. Essas 4 energias, elas têm que estar em equilíbrio para que a gente possa estar bem. Se alguma delas destoar, provavelmente eu vou ter um desequilíbrio. E o que mais puxa a nossa energia e deixa a gente menos resiliente é a energia emocional, que é onde a gente acaba perdendo muita energia muito rapidamente. E a energia física é o comer, se alimentar, é o cuidar do básico. Isso, se você não fizer, você não para em pé. Aquela coisa de saco vazio não para em pé, é exatamente isso. Cuidado emocional, ele é super importante. A gente está cuidando muito do mental. Hoje, nós estamos muito mais lidando com o mental do que com qualquer outra coisa. Então, a gente vai ler, a gente vai estudar, a gente vai fazer uma série de coisas, mas a gente não cuida das nossas emoções e a gente não cuida também do espiritual. E o espiritual é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui, quais são meus valores, e é também essa questão da conexão com algo maior. Então, a meditação entra aqui no espiritual também, que ajuda, claro, no emocional. Então, para a gente se recarregar e ser resiliente o suficiente, eu preciso estar atento a esses 2 pontos, o meu emocional e o meu espiritual. Porque quando eu consigo um equilíbrio grande entre essas 4 energias que mantêm a gente, aí eu estou conseguindo falar de uma saúde integrativa.
Eu estou falando de todos os meus aspectos como ser humano, bem cuidados, e que isso vai ajudar a me manter resiliente. Obrigado. Eu vi umas perguntas subindo, mas eu não consegui ler. Gisele, eu vou ler aqui para você, tá? Tá bom. A Ana Clara, só um minutinho. A Ana Clara, ela está perguntando, acho que você já até respondeu um pouquinho da pergunta dela. Como lidar com a doença e a falta de compreensão do orientador? E aí ela complementa a pergunta dizendo como lidar com a... Opa, espera só um minutinho que subiu aqui. Como não deixar se abalar com frases negativas estando doente? Bom, primeiro, a doença, ela é uma questão bastante séria, né? E ela precisa ser tratada e estabilizada. Enquanto a doença não estiver estabilizada, todo o resto fica bastante difícil, porque tem uma questão que é química. As pessoas ainda não levam tão a sério as doenças emocionais e as psíquicas, né? Então, você vê pessoas falando para uma pessoa com depressão ou com ansiedade, tipo, levanta daí, vamos lá, tenha mais força de vontade. Desculpa, e não tem absolutamente nada a ver com isso. Assim como uma perna quebrada exige uma questão de cuidado, a ansiedade, a depressão também exige medicação, cuidado, terapia, acompanhamento. Então, ela precisa de um cuidado exatamente como isso. Então, a primeira coisa é estabilizar a questão da doença. E depois é buscar recursos, recursos e estratégias de como fazer essa conversa, e aí tem várias coisas envolvidas, que daí isso viraria até um livro ou uma sessão de coaching, se quiser depois, pode ir lá para conversas apoiadoras que a gente ajuda. Mas são estratégias de como colocar isso de uma maneira que fale a linguagem do outro, para que o outro possa compreender. Às vezes a gente vai no nosso estilo de comunicação falar com o outro, esperando que ele entenda. Mas imagina que eu tenho um estilo, você tem outro, o Rafael tem outro, a outra pessoa tem outro estilo, e é como se cada um de nós fôssemos um país e falássemos uma língua diferente. Para eu poder acessar a Isabel, se eu chegar e você é, por exemplo, a Noruega, e você fala norueguês. Se eu chegar lá falando português com você, dificilmente você vai me entender. Então, eu preciso entender e me aproximar da tua língua para eu poder chegar para você e ter mais efetividade nessa conversa. Então, adaptar a comunicação com aquela pessoa que é interessada e falar a língua do outro faz toda a diferença para uma comunicação mais efetiva. Então, tem várias estratégias, leituras, então tem bastante coisa que vai um pouquinho além do que só a questão da ansiedade. Tem estratégias de comunicação, tem maneiras de fazer essa conversa, tem questão de confiança envolvido. Então, acho que eu não consigo dar uma resposta simples, porque é um assunto complexo, mas se quiser, a gente consegue conversar mais sobre isso dentro de uma sessão de coaching. Respondi? Perfeito, Gisele. A Ana Clara colocou aqui no chat, ótimo. Nós temos uma pergunta da Carol, e ela pergunta se você poderia falar mais um pouco sobre o que disse de que o Netflix e os videogames não são alternativos para cuidar de nós mesmos. Eles, na verdade, são drenadores de energia. Eles são processos mecânicos que só puxam a atenção, assim como mídias sociais. Se a gente for ver quanto tempo da nossa energia, do nosso dia a gente gasta em mídias sociais, em Netflix, em jogos, que não são um tempo produtivo ou que estão dando alguma coisa de retorno que nos preencha, é muito grande.
E aí eu estou falando mais na questão do piloto automático, as pessoas que fazem isso de forma automática. Eu não estou falando daquela pessoa que fala assim, poxa, saiu um filme que eu gosto muito e que eu vou lá ver aquele filme a biografia da Michelle Obama, porque vai me dar um super insight para uma coisa que eu quero escrever a respeito disso. Isso tem um propósito, tem um sentido. Eu vou sentar com os meus filhos para assistir um filme porque é um momento de família. Isso tem um sentido. Agora, aquele mecanismo automático de estar ali direto e não perceber, é importante olhar para ver se isso é um vício ou se isso é algo que está trazendo algo de verdade para você. As pessoas confundem, porque às vezes isso entra numa linha de mais vício do que de um benefício. Que benefício que isso está gerando? Acho que é essa a pergunta que cada um precisa se fazer. Ficou claro? A Carol está respondendo aqui no chat. Nós temos uma pergunta da Thalita. Se você acha que com o tempo a meditação atinge um platô e deixa de fazer efeito. Olha, eu não cheguei nesse ponto, não. Eu falando da minha experiência própria. Não, e o que é legal é que eu tenho acompanhado um grupo de meditação que faz meditações da Crescimento, que é uma consultoria de recursos humanos, de treinamento. Eles todos os dias fazem uma meditação de segunda a sexta, das 8h30 às 8h55 da manhã. E cada dia é uma pessoa conduzindo a meditação e conduzindo meditações diferentes. E é muito legal porque como eu estou experimentando várias meditações diferentes, com abordagens diferentes, tem sido uma experiência muito bacana e que cada uma me leva para um lugar muito diferente. E isso tem sido super interessante. Eu não tenho uma experiência de pegar um método de meditação e ir com ele por um longo período. Então, eu não sei se uma pessoa que fez isso, de pegar um método e ir esse longo período, se ela chega nesse nível de platô. Eu não posso dizer porque eu não tive essa experiência. A minha experiência é que eu vou experimentando um pouco de tudo. Então, eu provavelmente vou levar muito tempo para chegar nesse estado, se é que eu chegarei. Certo. E a Natália, ela está perguntando se você poderia citar os apps que você indica para meditação. Tem um aplicativo que chama 5 Minutos Eu Medito, que ele é um aplicativo gratuito. Ele é uma música que é uma frequência, é só uma música que toca, que é sem fala, não é conduzida, e ele tem uma frequência que ele ajuda a regular o coração. Então, é uma música que é bacana, só que ela não é guiada. Então, para quem tem dificuldade de meditar, de manter a cabeça limpa, o ideal é foca na respiração, baixa o aplicativo, põe lá os 5 minutos. 5 minutos não é muito tempo, então acho que é legal fazer esse. Baixa o aplicativo, ouve a música e fica se concentrando na respiração. E toda vez que vier um pensamento, acolhe e deixa ir. Não se apega àquele pensamento e nem se julgue por estar pensando, porque a maior parte das pessoas desistem de fazer meditação quando elas começam a achar que por elas estarem pensando, elas estão fazendo errado. A gente não vai parar de pensar, nós somos uma máquina de pensamento, mas o que a gente quer fazer é escolher que pensamento que a gente quer ter. Então, o que a gente faz é fica lá, concentra na respiração. Enquanto está concentrado na respiração, veio um pensamento, acolhe o pensamento e deixa ir. Vai fazendo esse exercício. 5 minutos por dia, gente, logo, logo você já está num outro ritmo.
Certo, Gisele, acho que dá tempo para mais duas perguntinhas. A Aline, ela está perguntando quais estratégias emergenciais para se sair da crise de ansiedade, principalmente as que te impedem de organizar raciocínio e afeta diretamente a concentração. Ela falou que ela pensa na meditação, mas fora a meditação, tem alguma outra estratégia emergencial? Bom, a minha eu vou contar rapidinho uma situação que ocorreu comigo ano passado. Eu desenho mandalas. Eu fui ano passado fazer um intercâmbio em Nova York e eu fiquei lá, fui sozinha, sem meu marido e meus filhos. E eu cheguei num domingo e meu apartamento meu home school era na Wall Street. Quando eu cheguei, tinha só mendigos na rua e a porta do meu apartamento não trancava. E eu não conseguia arrumar o celular e não conseguia ter acesso a nada, e aí eu tive uma crise de ansiedade. Minha ansiedade bateu, eu tive ataque cardíaco, tive a falta de ar, tive todos os sintomas de ansiedade em Nova York sozinha. Então eu falei, vou morrer, né? Mas, droga, cheguei até aqui para morrer aqui desse lado do mundo, mas tudo bem. Aí, depois, conversei com o meu marido, fui conversando com algumas pessoas, aí eu conversei com a minha psicóloga aqui, e aí ela falou, vai desenhar uma mandala. Eu não tinha nada, eu saí correndo, comprei as coisas de mandala no meio do caminho, eu falei, meu Deus, como que é compasso em inglês, né? Eu falei, ok, descobri o que era compasso em inglês, sentei num parque e comecei a desenhar. Depois que eu desenhei, e conforme eu ia desenhando, é como se toda aquela angústia e toda aquela ansiedade, ela vai diminuindo e vai se reorganizando. E ela dissolve. Então, para mim, o que mais funciona é o desenho da mandala, porque ela tem uma questão bastante específica com a ansiedade em si. Se alguém quiser, eu tenho uma página que chama @soulsisters_mandala, que é um perfil no Instagram, e a gente tem algumas dicas de como fazer mandalas lá, tem mandalas para baixar para pintar, tudo isso ajuda a sair dessa crise, porque ela ajuda você a canalizar a tua energia em outra coisa. É, mas tem que avaliar se não é o caso de ir para um médico, né? Avalie se nesse momento uma meditação. Eu fiz várias meditações, a meditação ajuda, traz para o centro, mas vocês precisam avaliar se não é o caso de realmente recorrer a um médico. Certo. E Gisele, então a última pergunta da Poliana, se você indica algum livro em relação a estratégias de comunicação. Eu tenho alguns. Eu gosto muito do Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, porque esse livro, ele é o primeiro livro desse autor, ele é um professor de Harvard, que ele escreveu sobre negociação, que era como chegar ao sim, e aí ele percebeu depois de algum tempo que as pessoas não conseguiam chegar ao sim nas negociações, e ele descobriu que elas brigavam com elas mesmas antes, elas não negociavam com a pessoa mais importante no caminho, que era elas. E aí ele fala sobre um monte de coisa que a gente precisa fazer com a gente mesma antes de se comunicar com o outro. Então, acho que esse é fantástico. Outro que é comunicação não violenta, que também é maravilhoso, e ele fala sobre a comunicação está mais em ouvir e acolher do que falar, para você poder perceber o outro, e aí, a partir dessa presença que você tem, você consegue enxergar a outra pessoa e as demandas dela, e aí você consegue se comunicar muito bem. Eu acho que esses dois, assim, para começar, eles são maravilhosos. Como chegar ao sim com você mesmo e comunicação não violenta. O Instagram é esse, Soul Sisters Mandala Itai, isso mesmo.
o projeto do Conversas Apoiadoras. A gente começou chamando Conexão Coaching, agora a gente chama Conversas Apoiadoras. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Então, também é só seguir a gente lá. A gente oferece 3 sessões de coaching gratuitos para os profissionais para ajudar a passar por esse momento de pandemia. Então, é um serviço voluntário que eu ajudo a coordenar e também sou coach voluntária para ajudar as pessoas nesse momento. Gisele. Isabel. Gisele, então a gente, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua participação, a sua apresentação.